Olá, estamos começando mais um Pode Fazer Empreender um Negócio. Paulinho, vem? Bora, Cauã. Mais uma? Mais uma? Bora. Paulo, queria começar, antes de apresentar o nosso convidado, com uma frase do professor que é o seguinte: a verdadeira academia onde se formam os jovens é a empresa. E nada mais que esse cara que, desde jovem, desde muito cedo, de criança, vamos dizer assim, já estava na empresa. Apresento a vocês Eduardo Colombo, Lojas Colombo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir para que esse canal aqui cresça e se desenvolva, né? Talvez com um pouco talento que nem eu, mas vou me esforçar bastante. Vamos lá. Muito obrigado pela presença. Pra gente, sem dúvida, vai ser um grande podcast, um grande episódio aí pro pessoal que vai nos assistindo. Eduardo, eu já queria começar com a ideia seguinte. A gente entende que praticamente tu foi criado dentro da empresa. O que acontece ali quando tá acabando o colégio e tem que entender se vai fazer uma faculdade, se vai tocar empresa, os negócios, como é que passava a cabeça do Eduardo naquela época lá? Bem, a minha relação com a empresa, com a Colombo, ela é de antes disso, né? Eu tinha uma ligação muito forte com meu avô, Adelino, fundador da empresa, né? E praticamente eu fui também criado por ele e pela minha avó. E aos sábados, eu já muito novinho, com 5 anos de idade, 4 anos de idade, todos os sábados eu ia com ele visitar a loja, né? É lógico que entre uma visita e outra tinha um sorvete que eu era recompensa aí também. Justo. E aí me motivava um pouco mais aí também. Mas eu sempre tive com ele visitando loja. A gente viajava muito, férias de colégio, que naquela época era 3 meses de férias. Sim. Para os pais, acho que devia ser o maior desespero. Horrível. Que vem com o vô aqui, vamos, né? E aí eu ia muito em loja com ele, né? Então a minha relação com a empresa, ela começou ali. Eu já, quando eu comecei a estudar no turno da manhã, né? Na 5ª série, acho que foi. E às tardes eu passava dentro da empresa. Então eu vivia ali inserido naquele contexto, né? Lógico que sempre brincando, atrapalhando quem tinha que trabalhar, mas eu tava ali. Nessa época, o Sadelino já lhe dava algumas tarefas. Já tinha sempre alguma tarefinha pra fazer. Vai carimbar aqui, vai cortar aqui, vai cortar papel. Legal. E assim, a descoberta, assim, né, do que seria a minha vocação, o que eu me identificava mais, né, foi mais ou menos ali com 14, 15 anos. É um momento bem delicado, né, na vida de um adolescente, né, que a gente acha que sabe tudo e que o mundo não sabe nada. E também a gente tem algumas revoltas internas, assim, que acabam vindo. E ali eu descobri que eu tinha talvez uma tendência por liderança, né? Eu, na 7ª série, decidi que eu ia rodar no colégio. Reprovar. Rebelde, esse ano aqui eu vou reprovar e vou chamar a atenção de todo mundo e que eu vou reprovar. Só que eu convenci 4 colegas meus a reprovar junto comigo. Um líder. E aí, não tão positivo, mas um líder. A gente rodou os 4, né? Só que, cara, os meus colegas rodaram lá em português, matemática. Não, eu rodei em tudo. Você vai fazer bem feito. Cara, eu rodei em tudo. Eu rodei educação física, cara, 100%. Cara, sempre. Se é pra rodar, eu vou garantir que eu vou rodar. Eu quero rodar porque eu quero rodar, não por dificuldade. Mas tinha algum motivo? Cara, eu não lembro que motivo tinha. Mas eram umas loucuras que tinha. Era pra chamar atenção, não sei, cara. Não sei, coisa de adolescente. Com que idade isso? 14? 14 anos. E aí, o que aconteceu, cara? Depois de feito isso, cara, que coisa que eu fui fazer, né? Mas agora eu vou apanhar, né? Chegar em casa, eu morava com meu avô naquela época, né? Ele sempre foi muito, muito rígido, né? Disciplina, muito... E aí eu cheguei naquele meio-dia em casa com o boletim reprovado. E aí eu lembro, cara, eu digo, agora vai ser a primeira vez na vida que eu vou apanhar, né? Dele, né? E aí ele pegou aquilo, ele olhou e só balançou a cabeça, fechou e me devolveu. E não falou mais nada, né? E aí ele, bom, cara, até que não foi tão ruim, né? E a vida seguiu. Como era quase antes do Natal, porque eu fiz todos os professores ficar até o dia 20 de dezembro na escola. Meu dia era fazer os professores trabalharem. Por causa minha, né? Chegou no dia do Natal, todo mundo ali, os primos, né? A família era grande, é grande. E aí todo mundo ganhando presente. Eu não
não vinha o meu presente, né, cara? E aí, daqui a um pouco, veio um pacotinho, assim, escrito, né, presente de Natal do Eduardo, né, do Adelino, né? Aí eu abri aquele pacotinho, dentro do pacotinho tinha um relho. Cara, tinha um relho e eu tenho o relho guardado até hoje. E o relho tinha um bilhete que dizia assim, esse é teu presente de Natal por ter rodado na escola, né? Eu espero nunca precisar usar, né? E, cara, foi o presente que eu ganhei. E aí, no dia 26 de dezembro, todo mundo foi pra praia, porque a tradição era passar o ano novo na praia, e o Eduardo foi para dentro do depósito da Colombo, né? Então, ali eu comecei a trabalhar, né? Então, assim, talvez é uma burrada que eu fiz, mas que foi a melhor coisa que eu fiz, olhando hoje, tá? Eu não recomendo fazer isso, pelo amor de Deus. Não façam isso, cara. Dá pra fazer tudo que eu fiz sem rodar na escola, tá? Eu vou contar. Vamos pegar parte. Mas assim, e ali eu comecei a trabalhar. Então, eu fiquei em Farroupilha, todo mundo foi pra praia, e eu trabalhei, comecei a trabalhar, e eu comecei a ter gosto pelo trabalho. Eu comecei como auxiliar no depósito, eu separava mercadoria até as docas do caminhão, né? Trabalho bem braçal na época, não tinha paleteira, empilhadeira, era no braço mesmo. E ali eu comecei a me desenvolver. Então eu estudava, ainda por um período eu estudava na parte da manhã, e eu trabalhava todos os dias na parte da tarde e um pedaço de vespertino, que chamava assim, né? Para compensar a carga horária. E logo depois eu já estudava à noite e trabalhava o dia inteiro. Então ali eu comecei a ter gosto, né? Eu digo, é isso aqui que eu gosto, né? É gente, é produto, é comércio, é movimentação. No comércio todo dia é diferente. Estar em ação, né? Estar em movimento. E isso combinou com a criação que o Adelino fez comigo, né? Dessa disciplina, né? Todo mundo, assim, a grande parte das pessoas, quando enxergam assim, cara, o sucessor do Adelino, né? A vida tranquila, a vida fácil, sempre teve tudo que tinha. Cara, de fato, eu nunca passei necessidade, nunca deixei de ter, assim, coisas... comida, escola, sempre tive tudo. Mas de uma maneira diferente, né? Vou contar dois pontos para vocês aqui, que acho que isso foi bem fundamental, assim, na minha formação, assim, né? 18 anos, né? 18 anos, eu fui promovido, então, a vendedor de loja, né? E aí, todo moleque de 18 anos, na minha geração, era ter um carro. Queria um carro. Cara, um carro, coisa. Não, hoje, né? Ainda é uma coisa. Acho que ainda é hoje, mas não tanto. Gurizada me escutando aí, tinha outra coisa, né? Não tinha celular, não tinha nada. Sim, só, né? cara, era o carro. E aí, eu lembro que eu completei 18 anos e num domingo, então, eu ganhei um carro, né? Ganhei um carro, entre aspas, né? Eu estava lá almoçando no almoço de domingo, daí o meu avô me chamou e disse, olha, esse aqui é o carro, né? Assim, né? Me deu todas as recomendações. Eu ganhei um Celta, na época era lançamento da GM, o carro popular da GM. Cara, mas eu acho que o meu, assim, eles se esforçaram para ele ser um pouco mais popular. Porque não tinha nada. Nada. As quatro rodas. Aquele que nem sem ar, sem vidro elétrico, nada. Nada. E aí ele disse o seguinte para mim. Então agora, claro, tem que ter responsabilidade, não sei o quê. E todo dia 5 tu vai lá na minha sala, porque eu vou te fazer esse carro em 36 vezes. E ele ainda levantou o dedo e disse assim, sem juros. Foi um presente financiado. Sem juros. E aí eu digo, tá de sacanagem, né? E aí não fui lá no dia 5, no mês seguinte. Dia 6, eu tava trabalhando na loja, eu era vendedor da loja. Dia 6, a secretária dele ligou pedindo que eu fosse lá. E eu fui lá e ele disse assim pra mim, nós não tínhamos um compromisso? Tu não tinha um compromisso comigo ontem? Eu digo, tu vê, né? Compromisso a gente não falha. Eu disse que dia 5 é para vir aqui para nós acertar o valor do carro. E aí eu vi que era sério o negócio. E aí todos os meses eu ia lá, pagava o carro. O segundo carro, que daí eu comprei 3 anos depois, que era um pouco melhor, eu dei o antigo, ele pagou a diferença e mais 36 meses. O terceiro carro eu já comprei sozinho, nunca mais dependi. Não precisa ir lá todo dia 5. A escola, né? Aprendeu o compromisso de, todo mês. E outro fato importante, assim, dessa vamos dizer, se forjar, né? Hoje, na época eu não entendia, mas hoje eu entendo, né? E a gente não consegue fazer isso com os nossos filhos. É muito difícil. Tem que, parabenizar ele que conseguiu fazer. Faculdade, né? Ele disse assim, a única coisa que eu exijo é que tu faça a faculdade, porque isso é obrigação, né? Então, ele disse assim, tu vai pagar a tua faculdade.
né? Olha que E o legal dia, isso, cara. e o dia que tu te formar, eu devolvo tudo que tu pagou corrigido, né? E aí, então eu paguei toda a minha faculdade, né? Quase como uma poupança ali, ó. poupança forçada, né? Guardando todos os boletos, né? Guardando Pra depois. todos. E aí o dia que eu me formei, eu fui lá e ele devolveu o valor corrigido. Então, assim, foi um formato, né? De que ele entendeu que era necessário, né? E aí eu descobri minha vocação, cara, que é comércio, que é gente, que é interação. O varejo é muito dinâmico. Amanhã já vai ser diferente de hoje. Já quase quebrei. Falou disso, fica tranquilo. Que o gringo também, o italiano, fala com as mãos, né? Se amarrar as mãos, fica mudo. Não sai nada, não sai conversa. Então, ali que eu vi que esse aí era o caminho. Né? Cara, e assim, ó, tu comentou que passou por várias partes da empresa e tal. Qual dessas ou todas, o que foi mais ajudou a se desenvolver ali desses diferentes serviços que tu passou ali dentro? Eu passei... Que até se tu puder ir falando, porque a gente não... Eu acredito que o público nem entenda o quanto tem de serviços ali dentro, de processos, né? Eu passei por quase todas as áreas da empresa, sabe? Eu também, nesse período, até os 18 anos, eu também... Eu trabalhei no depósito, eu fui para almoxerifado, trabalhei na área fiscal, um pouco na área financeira. Eu dei uma passeada em alguns setores. E, cara, é área comercial, porque o resto não é comigo. E assim, mas assim, o que mais... Eu acho que o ponto foi quando eu fui ser vendedor de loja. Quando eu fui ser vendedor de loja, que eu também ganhei isso de 18 anos, né? 18 anos ele disse, olha, o meu presente é... Porque o carro foi foi pago. Foi um presente meio... Mas, uma dívida, assim, né? O meu presente eu vou te dar um emprego de vendedor. Como se fosse uma promoção. Eu vou te dar a oportunidade de ser legal. Vendedor de loja. E ele disse assim pra mim, daqui pra frente é contigo. Cara, daqui 10 anos tu for vendedor, beleza, se tu virar diretor, se tu... cara, é contigo. Daqui pra frente a minha responsabilidade acabou contigo. Foi isso que ele disse. Se tu errar, eu vou te mandar embora. Se tu acertar, eu vou te promover. É isso aí, ótimo. é contigo. E aí, cara, eu, moleque, né? Ali naquela época, assim, hoje a gente não vê tanto, assim, vendedor de carreira, né? Mas naquela época tinha vendedor de carreira. O pessoal ficava 20 anos trabalhando na loja. O pessoal ficava 20 anos, fazia toda a vida. Os caras vendiam muito. E a Colombo tinha isso, né? Eu lembro, Sim, porque o pai, o meu avô dizia, não, eu só compro com o seu plano lá na Colombo, sabe? Assim, mas quando eu montei minha casa, foi com ele. Eu ainda compro. Legal. Exatamente. E aí eu cheguei lá no meio dos leão, né? Um gatinho de rua no meio, né? Cara, e os caras já com carteira formada, etc. Eu digo, como é que eu vou me diferenciar? Porque os caras conhecem produto, os caras já têm carteira de cliente, né? Tinha um vendedor que era o mais antigo, assim, o que mais vendia na época, que era o Marcelo. E o Marcelo me ensinou, o Marcelo teve a paciência de colar do meu lado, me ensinar a mexer no sistema, me ensinar sabe, a atender o cliente e tal. E eu disse, só tem uma maneira de eu me diferenciar aqui, é com atendimento. Eu preciso, porque eles também já estavam com uma carteira de clientes, então eles estavam já mais numa normalidade, né? Vendiam muito. E eu digo, eu não vou ter chance aqui se eu não tiver um diferencial. Experiência eu não tenho, né? Carteira de cliente eu não tenho. Eu preciso atender bem. Então, o que eu fazia? Eu pegava os manuais dos produtos que chegavam, porque não tinha internet, né? Então, cara, nós estamos falando de um negócio que não tinha celular. Né? Eram os primeiros celulares analógicos ali. Sim, até uma dúvida que eu tenho, em que ano surge a Colombo? 1959. 59. Isso é mais ou menos que... Aqui eu tô falando de 99. Já tava mais no 2000. 40 anos. 40 anos já a empresa, loja, mas já tinha uma responsabilidade aí, né? Porque a empresa tinha 40 anos, imagina. Imagina o vendedor já antigo, já tinha 20, 15. Isso aí. E ali eu tava começando na loja 1, na Matriz, ou seja, era a loja mais antiga. Aonde que era a Matriz? Farroupilha. E existe ainda hoje? Existe ainda? Sim. Pô, legal. E Eduardo, porque falando pra gurizada que tem ali seus 18, 20 anos... Como é que era a cabeça do Eduardo naquela época? Porque, tô fazendo 18 anos, sou neto do dono da empresa. Poxa, eu tô entrando pra parte de eventos. Como é que era a cabeça do Eduardo? Hoje a gente faz todo sentido, a gente entende isso. Era uma bagunça. Tu tinha noção do que o teu avô tinha? Tu tinha noção do tamanho da empresa, né? E as possibilidades que ele tinha pra ti. Eu tinha noção de tudo isso, mas eu também tinha noção de que dependeria de mim. Legal. Só eu sei o quanto foi árduo e difícil, né? Ninguém sabe, eu nem quero que saiba, porque não vão entender. Não faz sentido. Porque só quem tá na pele de estar numa empresa familiar e ter que fazer... Cara, tem que fazer mais do que os outros.
você tem que dedicar mais, era tudo mais. E o meu avô sempre deixou isso muito claro. Se tu quiser crescer, tu não vai ter que ser mais do que o contratado. Tu vai ter que se destacar mais, tu vai ter que trabalhar mais, tu vai ter que... Porque tu é da família, e ser da família, tu sempre vai ser reconhecido por ser da família. Então, tu tem que ser reconhecido pelo teu mérito. Né? Então, ali a cabeça era meio bagunçada, assim, sabe? Eu tinha ambição de crescer, né? Eu sou muito inquieto, né? Então eu conquistei ser vendedor e daí eu queria ser gerente de loja. E aí eu trabalhava, fazia os indicadores para poder me inscrever, para poder ser indicado no programa de trainee da empresa, porque eu já queria algo novo. Só que não era muito claro assim o futuro, sabe? Eu ia fazendo. Sim. Eu ia fazendo, eu não pensava muito assim, eu vou querer ser isso, aquilo, né? Eu quero ser diretor da empresa. Era muito longe na época, entendeu? O ponto onde eu estava, uma diretoria, era muito longe. Então eu sabia que eu tinha que fazer ali, tinha que fazer no dia, né? Tinha que estar ali inserido, estudava, fazia tudo junto. Eu cheguei a gerenciar, depois quando eu fui trainee, eu cheguei a cobrir férias por 15 dias em Nova Prata, que ficava a 90 quilômetros de Farroupilha. Eu ia e voltava todo dia, de noite, fazer a faculdade. Cara, 3 horas e meia, 4 horas que eu dormia. E tinha que fazer. E, cara, Deus o livre, se eu chegasse atrasado, não levava advertência. E o que é legal, né? Mesmo estando na família, entender e o seu Adelino colocar isso, fazer tu entender, cara, só vai crescer com a tua ambição, com a tua vontade. Não importa que... Não importa onde tu dentro nasceu do meu aqui dentro, CNPJ, da minha empresa, se tu quer ser o grande, tu vai ter que crescer. E interessante que desde até os 18 faz treinar lá no estoque, vai varrer o chão, vai fazer isso, vai fazer toda a parte que precisa. O saber fazer é muito importante disso, né? Muito, muito legal. Cara, você tem que, primeiro, ter uma vontade acima da dificuldade. Porque dificuldade sempre vai ter. Qualquer jovem que esteja querendo identificar para que caminho ir, para que profissão seguir, né? Se for empreender, para que tipo de negócio empreender, precisa ter uma certeza. O caminho é difícil, é árduo, dá vontade de desistir todos os dias. Mas você precisa ter a vontade de fazer e de vencer acima de qualquer dificuldade. Porque a dificuldade vai ter. Eu agora, recentemente, quando eu fiz a transição ali com o Adelino, em 2019, cara, eu sentei na cadeira, eu peguei greve de caminhoneiro, eu peguei pandemia, eu perdi o fundador, eu peguei enchente 1, enchente 2, enchente 3. Cara, e a gente não pode se acomodar, porque não se sabe o que vai vir amanhã, né? Então, independente de cenário de macro, você tem que olhar para dentro, né? Eu preciso ser melhor do que eu mesmo. É só assim que consegue prosperar e crescer. Então, legal. O jovem, ele precisa... E eu não tinha isso formatado na minha cabeça, mas eu fazia... Hoje eu vejo que eu fazia isso lá atrás, né? De ser melhor do que eu mesmo. Cara, eu preciso melhorar hoje o que eu fiz ontem, né? E assim, não tem almoço de graça. E o caminho da vitória é o mais espinhoso. O mais espinhoso. Começa, tem um trajeto, tem que ter um trajeto. E como é que era depois? Beleza, assumiu a gerência de uma primeira loja lá. Como é que era cuidar da equipe? Como é que foi essa transição? Como é que foi saber, não, beleza, agora que eu sou gerente, tem que saber cuidar da equipe também, não é? Tem que dar meta, tem que dar resultado. Como é que era? E aproveitando isso, nessa época, qual característica que tu via em ti que tu acha que é essencial para ter dado certo nisso? Bom, a primeira loja que eu assumi assim foi um choque assim bem importante, porque primeiro ela foi numa cidade de origem alemã e eu de origem italiana. Que cidade que era? Era Feliz. Bem perto de Farroupilha. E aí no dia que eu cheguei para assumir a loja, entrou junto comigo um cliente de capacete. E era um assalto. Meu Deus! Primeiro dia. Era um assalto. O cliente de capacete era um assaltante. Pá. E aí ele queria que abrisse cofre, não sei o quê. Cara, não tinha nem noção da senha do cofre. Aí apanhamos do cara lá, mas no fim resolveu. Né? Mas assim, qual é o ponto disso que eu tô contando, né? Que você precisa saber transitar em diferentes culturas. E naquela época eu não sabia, né? Porque é muito jovem. Né? Então, eu comecei a gerenciar aquela unidade, né? E os clientes chegavam na loja falando alemão. E eu não falo alemão.
né? Eu Fala italiano. eu desenvolvo mais ou menos um português aqui, né? E aí um dia eu reportei pra matriz, né? Pro meu regional, dizendo, olha, não vai dar certo aqui porque eu não consigo me inserir nessa comunidade. Então, assim, não adianta, tem que colocar alguém que fale alemão aqui, né? Então, daí depois eu assumi daí Caxias, né? Aí eu fui ser subgerente em Caxias, porque Caxias do Sul era uma loja bem maior, né? Então não estava pronto para pegar uma loja tão grande. E aí comecei a desenvolver, né? Bom, como é que você faz com que a equipe trabalhe por você e não para você? Né? Porque você precisa adquirir o respeito da galera. Senão, cara, não é no grito. Isso se conquista, né? É diferente o troço, né? E isso dá trabalho, isso dá muito trabalho. Então eu comecei a fazer com a minha equipe o que o Marcelo fez comigo quando ele me ensinou a operar o sistema. Eu ia do lado, o Marcelo Fazia nunca junto. me entregou o peixe pronto. Ele sempre me deu a vara, a linha. Só para o pessoal saber quem que é o Marcelo. O Marcelo era o vendedor da primeira loja que eu fui vendedor de Foi lá. quem ensinou ele naquele primeiro recurso. Me ensinou a mexer no sistema, me ensinou legal. a vender. Era o meu colega de vendas, né? E aí eu comecei a tratar a equipe assim, cara, vamos lá. E aí eu trabalhava muito assim na ambição, né? Cara, o que tu quer pra tua vida? Então se a pessoa tinha filho, né? O que você quer pro seu filho? Como é que você quer que ele estude? Como é que é? Então tá, então para isso tem que fazer isso. Cara, tinha alguns que tinha, né, o sonho de ter o primeiro carro. Tá, que carro é? É esse carro aqui. Quanto custa esse carro? Custa tanto. Então tá. Legal. Olha aqui, ó. Tem que atingir isso. Palpáveis mesmo, né? E eu tava junto ali. Então Vamos bater essa meta, vamos bater essa sempre meta. motivando. Aí É entra isso a meta, aí entra o objetivo, aí entra o cliente. Porque se você Legal. falar direto, a meta direto, às vezes a pessoa não entende, ela não consegue Não traz pra ela aquilo, tangibilizar né? isso. Tem que botar dentro, né? E aí, cara, eu não sei qual é a fórmula, mas é o jeito que eu fui fazendo e deu certo, Deu né? certo. Aí de subgerente, depois você é gerente, e vai Depois eu fui indo. gerente, daí depois eu fui pro centro administrativo. Aí eu fui ser analista de vendas. Aí eu fazia toda a análise de mercado, naquela época era com tabloide, né? Vinha os tabloides, então fazia o mapeamento do que o mercado estava fazendo, o que o preço estava fazendo, comparava com o que a gente estava operando naquela época, e aí se criava a estratégia de promoção, estratégia de estoque, de layout, essas coisas. Só que isso aí, com quanto tempo de empresa que aí que retorna pro centro administrativo daí? Eu fiquei, acho que 1 ano e meio como vendedor, depois mais uns 2 anos como gerente. E então foi depois que eu virei vendedor, 4 anos depois. O troço não é dia pra 5 noite, anos. né? Não, Tem um caminho que você tá falando, né? Tem um caminho Tem um extra, caminho, As coisas sim. demoram. As coisas demoram e elas são trabalhosas. E o Eduardo lá também, nessa parte nas vendas, porque tu começou falando, eu sou comercial, eu gosto de estar na venda. Quando né? ele chegou, ele disse assim, gente, eu sei vender geladeira. O resto, isso aqui a gente tá só conversando. Qual que é a mãe? Qual que é a característica que o Eduardo sabe? Esse vendedor aqui, desse jeito ele vai subir. Com esse tipo de perfil, com esse tipo de comportamento. Tu consegue ele ver na cresce. gurizada hoje aquele Eduardo que tinha lá com vontade de crescer? Cara, eu consigo. Eu consigo. A gente sente o cara que tá no escopo, que tá no caminho dele, né? Ou seja, que tá no ponto. Eu hoje também tenho lá uma turma de menor aprendiz que começou agora lá no centro administrativo. A gente tem aprendiz nas lojas, mas assim, lá no centro administrativo são 12. E você olha quem. Que característica esse cara tem? Esse cara que cresce na empresa, liderança. Liderança. É liderança e força de vontade. Sabe? Tem uns moleques que chegaram lá agora que dá gosto de ver eles. Eles são inquietos, eles são ambiciosos, eles são inconformados, eles criticam, né? Por que faz isso? Então, cara, tem um rapaz lá que no primeiro dia ele já fez uma lista de coisa que não fazia sentido. Cara, e não fazia sentido mesmo. Né? Então tem uns que perguntam se tem que trabalhar. Estão ali, estão vendo. Então consegue distinguir, né? Porque a pessoa que está inserida naquilo que é o seu propósito, por isso que assim, acho que o grande desafio do jovem é primeiro entender o propósito, primeiro assim, entender o que gosta,
entendeu? E eu acho que as pessoas não param para pensar nisso, né? Eu tive a sorte de talvez encaixar naquilo que eu gostava, mas eu não pensava, eu não tinha clareza que eu gostava de comércio, que eu gostava de área comercial, de empresa de varejo. Não tinha clareza se de repente talvez pudesse ter uma vocação para ser médico, advogado, etc. Não tinha essa clareza. E eu acredito que hoje, com a tecnologia e com o acesso que os jovens têm, acho que é mais fácil ter essa clareza hoje. Porque hoje você consegue experimentar de diversas formas diferentes experiências de negócio, de ramo de atividade. Então, o primeiro ponto é, o que faz você feliz? Porque se você fizer um trabalho num determinado negócio que te realiza dentro, que te deixa feliz, que te dá aquela abertura, sabe? Aquele negócio, eu gosto disso aqui, tem tesão por esse negócio aqui. Pode ser economicamente e teoricamente o pior negócio do mundo. Mas se você fizer, vai dar certo. Vai dar certo. Pode ser tudo o contrário. As tendências é que isso aqui não vai mais ter. Se você fizer com aquilo que você está alinhado com o que você gosta, funciona. Né? Colocando amor naquele negócio, né? Que se diverte. Eu às vezes converso com alguns gestores meus, até com alguns familiares, né? Eu sempre... Cara, o que é que tu gosta? Né? Tu não tem que estar aqui na empresa, né, por obrigação. Tem que estar aqui se tu gosta de negócio. Mas assim, o que te faz feliz? O que vai fazer isso que vai dar certo? Então é muito mais... É sobre o que realiza, o que dá aquela... Sabe aquele friozinho na barriga? Aquela coisa boa, assim? Né? É isso que tem que estar atento. Porque ali está o teu caminho, ali está o escopo. Né? Senão, mas o meu pai quer que eu seja advogado, porque ele é advogado, a empresa inteira tem escritório de advocacia, não sei o que, eu tenho que ser advogado. Não tem, cara, não tem. Você pode ser qualquer outra coisa. Mas você precisa ter essa sensibilidade. E o jovem tem muito essa sensibilidade, né? Tem muito essa sensibilidade. Então, por isso que é importante estar inserido sempre em questões de estudo. Aqui tem a maior oportunidade de tu descobrir isso, que é aqui na Fundação Antônio Meneghetti. Né? Aqui você consegue ter isso muito. Se você estudar, se você se aprofundar, isso vem ao natural, porque é natural. É a gente que lá atrás vida, não consegue interpretar. Então, é muito disso. No meu caso, eu acho que foi um pouco de sorte. Né? De eu ter encontrado o meu caminho, né? Sem ter essa consciência, né? Porque ali foi algo extremamente inconsciente, foi algo que aconteceu. Mas a sorte acontece também quando tu tá em movimento para que aquilo aconteça, quanto mais eu me movimento, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas olha a inteligência. Que a sorte, ela não bate na porta de quem tá em casa, no quarto dormindo. Ela vai bater na porta do cara que tá ali em movimento. Mas olhando agora, olha a inteligência também do seu avô, do seu Adelino, vou treinar isso, botando ele em vários setores dentro de uma empresa. A hora que ele sentir que também é essa vocação, ali ele vai crescer, vai subir, vai dar... Eu passei assim, os desafios que ele colocava para mim, assim, sempre o que ninguém queria. Ninguém, por exemplo, e-commerce, tá? O e-commerce, na época, a Colombo foi uma das primeiras empresas a ter e-commerce. Em 99 foi o e-commerce da Colombo. Né? E em 2004 ainda ninguém acreditava no e-commerce. E tinha uma pessoa lá que acreditava, que era o Blaut, que era um diretor. E aí, ninguém queria aquele negócio, dá pra Eduardo isso aí, que daí também para, porque eu também tava sempre querendo um negócio. Eu também tava sempre incomodando. É isso aí. Me dá isso aqui, quero mais. Que é a característica que enxerga no jovem, aquele lá que vai. Que coisa que é errada. Eu tava aqui, mas tava de olho ali já. Né? Legal. E aí, daí eu digo, não, eu quero isso aí, dá pra mim, não sei o quê. E aí só um cara acreditava. E nós em um ano, a gente cresceu o faturamento 10 vezes. Pô. Né? E hoje é a maior, é que o e-commerce a gente trata como uma loja, né? A loja virtual e as lojas físicas. Ela é a maior loja hoje.
né? Sim, Claro que se pô. somar o Sim, faturamento, sim, ela representa 20% do todo. Mas mesmo assim, Mas mesmo né? assim, um monte, e um cara. canal único, né? Um canal único. Pô, Né? E aí, então era assim. Então eu implantei outras coisas, né? Garantia estendida na época. Ninguém... eu que o cara, então, assim, aquilo que o pessoal oferece, lembra mais tanto garantia estendida. A gente tá na cara, raiz de muita coisa. de nós muita somos a coisa, segunda cara. empresa no Brasil em implantar a garantia Que estendida. legal. Então, assim, aquele desafio mais difícil, ou seja, ninguém acreditava nesses dois exemplos, tá? Ninguém acreditava nisso. Eu digo, mas se ninguém acredita nesse negócio, eu vou fazer porque eu vou mostrar que dá pra fazer. Só que dá trabalho. Cara, dá trabalho. Tu imagina? Sim. É pensar começar um negócio. É pensar tudo diferente, né? Porque o negócio dentro do negócio, mas pensar Pra começar tudo um diferente. negócio é assim, cara. Porque se o negócio que tu quer fazer já existisse, então tu não ia pensar em fazer, né? Tu tem que fazer e tu tem que ser melhor do que o mercado, né? É simples, mas é difícil. Que legal. A Colombo, ela é uma empresa que com certeza ela faz parte da cultura do povo. E até meu primeiro contato com a marca eu lembro muito bem, porque eu tinha um tio, irmão da minha avó, tio-avô, que ele trabalhava na Colombo. E a Colombo em Santa Maria, no centro, no calçadão de Santa Maria. Uma loja que eu nunca me esqueço, que eu achava muito legal, porque ela atravessava de uma rua pra outra. Sabe? Tu passeia de uma rua e entrava no Tu podia calçadão. atravessar e sair na Venâncio. Eu achava aquilo ali muito legal. E todo mês que na época a avó ia pagar as contas, a gente do lado tinha uma sorveteria, acho que era Wolfman, uma coisa assim, e a gente comia um sorvete, então ficou aquela coisa marcada. Lembrou que vamos lá pagar a conta, avó. Então tinha uma ligação muito legal. E a pergunta, e por que eu falo isso? Porque assim, é uma loja, é uma marca que ela passa, durante muitos anos, ela passa por várias gerações nem digo da gestão, digo de pessoas realmente que compram dela. Só que é uma loja também que ela passa por muitas épocas onde a gente tem dificuldades econômicas do país, uma série de fatores, modernizações, etc. Como que se faz para se manter no topo ao longo de tanto tempo, tantas décadas, e mais que isso, como que vocês, como gestores, conseguem se manter ativos e muito com feeling para isso? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque o mercado ele é muito altos e baixos, né? E o que a gente faz, né? Que é uma característica nossa, e isso é um dos pilares, né? A Colombo, ao longo dos seus 66 anos, ela teve momentos que ela cresceu muito, ela teve momentos que ela cresceu pouco, teve momentos que não cresceu, né? Teve momentos que andou de lado. E eu tenho, né, a humildade de olhar para isso, né, e entender o porquê que isso aconteceu. Todas as vezes em que a gente não cresceu, que a gente andou de lado durante a história, foi quando a gente saiu da essência. Então, assim, é crucial. Se você fizer uma análise dos movimentos que foram feitos naqueles períodos, saiu da essência, né? Cara, a nossa essência é simples, essa é uma empresa simples, uma empresa funcional, uma empresa de interior, que conversa com a comunidade, né? Que entrega valor, né? E aí você precisa ter isso muito bem claro, né? Para disseminar. Então, assim, passou por muitas gerações, né? E aí durante alguns eventos assim, internacionais, etc., lá na NRF, porque vai acabar a loja física. Tem que fechar a loja física e não vai mais ter loja física. E aí muitas empresas foram atrás daquilo. Cara, não é isso. Vai acabar o shopping center. Vai acabar não sei o quê. Daí eu lembro do como é que é do Avatar lá, que tinha as lojas estavam fazendo loja com carinho. Sim. Putz, do Neymar lá que fez o negócio, que as pessoas faziam loja virtual, tu tinha o teu personagem virtual. Entendi, Como é que era o nome do isso. negócio? Não que ia lembro, ser que tu tinha que ter uma loja na plataforma lá. Tu tinha que fazer, a Nike fez loja lá, daí tu comprava o tênis pro teu boneco. NPC, não? Algo assim? Não, é outro nome. Mas enfim. Enfim. Bom, aquilo ali, cara, porque tem que fazer, porque não sei o que, cara, as depois a empresas edição saíram, bota o nome aqui embaixo pra gente lembrar. Saíram, daqui a pouco vem. E, cara, não é isso, entendeu? Você precisa estar atento a tudo o que acontece, mas você precisa trabalhar dentro de casa. Então, por exemplo, nós acreditamos na nossa estratégia. E o concorrente está aí, sempre vai estar. O concorrente é bom. Quer dizer, é bom, né? O concorrente é bom. O concorrente que é bom, que é aquele que trabalha em cima da sua estratégia, que inova,
né? Que esse é o cara bom, porque esse é o cara que te faz sair. Te puxa também. Te puxa também. Tem o cliente medíocre, né? O cliente medíocre é aquele que copia tudo que você faz. Se você faz uma coisa, ele vai lá e faz R$10 mais barato. Né? Mas ele tá sempre atrás, né? Ele tá sempre atrás. Ele acha que tá na frente, mas tá sempre atrás. Correndo, Exatamente, né? exatamente. E a gente não, a gente olha para dentro. Cara, o que eu vou ser melhor hoje? Quer dizer, se eu sou bom em determinado produto, por que eu vou gastar tempo lá, querer bater de frente com o fulano, com o ciclano? Eu vou focar nisso aqui. Então a gente consegue passar por todas essas crises muito porque a gente olha para o nosso umbigo. Nós temos muitas falhas dentro da empresa. A empresa é cheia de falha, tem muita coisa por fazer. Mas a gente sabe o que tem para fazer. A gente tem que focar em cima disso. E aí você consegue passar pelas crises, né? E aí agora também, né? As gerações, porque agora tem essa geração que está chegando, essa geração não vai comprar geladeira. Cara, como é que não vai comprar geladeira? Vai guardar onde as coisas? Essa geração, porque Não tem que preparar a empresa para conversar com o jovem. Então, cara, em algum momento ele vai ficar médio idade e vai ficar velho. E vai precisar, né? e vai querer as coisas. A gente faz isso. A gente tenta montar uma casa. Cara, Exato. então, sabe, você precisa acreditar na sua estratégia e não no que o externo está dizendo. O externo serve para você se comparar, se balizar. Né? Não dá para dizer que a inteligência artificial não... A inteligência artificial está acontecendo, vai acontecer, vai revolucionar mais do que já revolucionou e a gente precisa se serve, a gente usa. É isso aí. Mas achar que a IA vai resolver a nossa vida, não vai. Quem vai resolver a nossa vida? É trabalho. É trabalho, dedicação, esforço, resiliência, persistência e superação. Pode ter a melhor ferramenta de IA. Se você não tiver isso, não funciona. Não vai adiantar. Eu lembro que numa conversa, numa palestra que a gente teve ali na faculdade, nos slides lá, trouxe alguma parte que falava referente à essência. Tinha 3 palavras, 3 ou 5 palavras. A gente... é humildade, simplicidade e o básico bem feito. Isso, eu lembro disso aí porque isso me tocou muito e isso... Isso aí é o seguinte. Em 2019, quando a gente fez a transição ali, e a gente começou a reformatar algumas coisas na empresa, ainda com o seu Adelino junto e sempre apoiando, que é impressionante. Ele tinha 89 anos e ele tinha uma visão de jovem, assim, e tudo que a gente queria propor diferente, às vezes ele dava uns puxão de orelha, mas, cara, por outro lado ele empurrava, vai, faz, não sei o que, isso aqui, não sei o que. E ali, cara, eu comecei a ver, cara, a gente fala uma coisa, a gente escreve uma teoria e a gente não consegue entregar, nós estamos muito longe do que a gente fala, né, do que está escrito nas paredes, do que está escrito no PowerPoint da apresentação da empresa, valores, com aquilo que a gente, primeiro, está muito distante do que é e está mais distante ainda da essência da empresa, né? Então, cara, por exemplo, a nossa missão, aquela missão, valores, princípios, cara, era uma bíblia, aquele troço. Né? Então, a missão era comercializar de forma inovadora bens e serviços, blá, 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 que eu nem lembro o que é. Tá? Cara, ninguém entende isso, cara, tá? E por mais que tu seja um cara didático, tu entende, mas tu não interpreta para a realidade. Sim. Né? Cara, eu digo, cara, nós temos que acabar com isso. Arranca tudo isso aí das paredes, bota tudo isso aí, não bota fora, bota numa gaveta, porque um dia a gente vai resgatar. Pode usar. E eu digo, nós temos que ter humildade. Primeiro, aliás, nós temos que ter... Qual é que é o nosso princípio e o nosso maior valor? Básico bem feito. O cliente e o colaborador, eles querem o básico, cara. É o básico bem feito. Um cliente, quando entra numa loja, ele quer uma loja agradável, ele quer um atendimento cordial, ele quer encontrar valor em cima do produto que ele está buscando, ele quer um preço justo, ele não quer o preço mais barato, ele quer um preço justo que esteja atrelado à experiência que ele está tendo, né? Ele não quer um porcelanato A, B, ele não quer torneira não quer pia de mármore, ele não quer iluminação, não sei quantos graus, não quer nada disso, cara. Ele quer o básico. O que o colaborador quer como básico? Ferramenta para trabalhar, né? Um ambiente descontraído, um ambiente onde ele possa contribuir, onde ele possa inovar junto com a empresa e não ficar ali batendo tecla e fazendo coisas repetitivas. A galera não quer mais isso, o jovem muito mais, né? Sim. E eu comecei a entender o seguinte, cara, nós estamos muito longe do básico. Nós estamos muito longe do básico. Bom, então o primeiro ponto, básico bem feito. Como é que tu chega no básico bem feito? Com 2 coisas. Com humildade, né? E aí a humildade não é a humildade do externo. Não é a humildade na forma como você se veste, na forma como você... Não, é a humildade de reconhecer que qualquer pessoa, qualquer situação possa ser melhor do que você e pode servir mais, pode estar mais adequada com aquilo que você está pensando.
Ou seja, você tem que ter humildade de escutar todo mundo e de considerar o que todos falam, né? Decide com a sua cabeça, mas considera, porque às vezes a solução está na pessoa mais humilde da empresa. Né? E depois eu posso até contar, me lembre que eu tô meio gagá, eu posso contar um fato desse aí. Né? Então, para tu ter humildade, para tu exercer humildade, você precisa fazer as coisas simples. Então, precisa simplicidade. Então, simplicidade não é indisciplina, não é ser desleixado, é disciplina, mas da forma simples. Fazer as coisas simples. A gente complica. Se você precisa de uma roda, não vai criar uma roda. Já tem a roda, né? Pega aquilo que funciona. Pega a roda cara, e faz a roda girar. Entendi. Não vai querer pegar uma pedra e lapidar ela. Já fizeram isso. Já fizeram e deu certo. Funciona, vamos usar. Então, assim, humildade, simplicidade, básico, bem feito. Eu achei que isso ia ser barbada para implantar. Eu achei que ia ser muito fácil. A gente lançou, isso hoje tá, mas é muito difícil de fazer. É muito difícil, mas eu não larguei isso. Nós vamos conseguir implantar essa cultura, né, de que as pessoas precisam ter esses elementos para conseguir se desempenhar e trabalhar. Tem uma coisa que o seu Adelino não conseguiu completar. Perdão. Tem uma coisa que o seu Adelino não conseguiu completar. Ele queria... O sonho dele era ser reconhecido. Olha só, o sonho dele não era ser a maior empresa. Não era. O sonho dele era ser reconhecido pelo mercado como uma empresa que tem o melhor atendimento. Que legal. Né? Mas eu acho que assim, ó, conseguiu, né? Porque Cara, a gente fala muito disso do atendimento da Colombo, né? Sim. Ele saiu fisicamente daqui achando que não, tá? Eu acho que também precisamos construir isso. Então, esse aí é uma tarefa que a gente precisa colocar em prática. Nós precisamos ser reconhecidos pelo atendimento, pela relação com as pessoas, pelo respeito com o colaborador, pelo respeito com o cliente, pelo respeito com a sociedade. A gente faz muita ação social, só que a gente tem por característica, né? Agora também ali nós estamos contribuindo aqui para um acesso aqui da região, né? Mas o senhor Ari comentava sobre isso conosco. Mas a Colombo não vai lá bater uma foto para botar no Instagram que doou, não sei o quê. A gente não faz Não isso. precisa disso, Porque na não verdade. precisa disso, entendeu? A gente precisa dormir, botar a cabeça no travesseiro e ter a consciência tranquila. Saber que tá né? fazendo. Saber que tá por fazendo e que a todos. consciência tá tranquila. né? E essa parte do... Tu falando, enfim, toca, porque dá pra ver que é a alma do negócio, né? De ir em busca disso, do atendimento, do carinho com o cliente. É genuíno, né? E é legal porque também tá na tua essência, né? Fui vendedor, gostava de atender, sabia... Na primeira fala, sabia que pra mim me diferenciar dentro da loja eu tinha que atender bem. E ali pega o link. E aí, você quer ver como é simples? Né? Um pouquinho dessa minha jornada aí. Como é que eu comecei a me diferenciar? Eu procurava saber o nome do cliente. O cliente entrava na loja, eu já ia lá, bom dia, boa tarde, eu sou o Eduardo. E o cara automaticamente, a maioria automaticamente diz, eu sou o Paulo, seu Paulo. E aí começava, seu Paulo, seu Paulo, seu Paulo. Às vezes o cara não dizia o nome. Aí você tinha que fazer, não, mas não sei o que, sabe? Até que o cara dizia. Em algum momento ele dizia o nome dele. Cara, quando eu começava a chamar o cliente pelo nome, isso serve para qualquer coisa na nossa vida. Não é para Colombo, é para qualquer negócio, para qualquer relação, tá? Numa universidade, num trabalho, seja lá o que for. Mudava a relação. Eu chamei o cara pelo nome. Mudou a relação, cara. Aí eu comecei a ver que eu comecei a... E aí o que eu fazia? Todos os dias, não, também não... Mas assim, boa parte dos dias... quando eu vendia um televisor, naquela época o televisor era 14 polegadas, 20 polegadas ou 29. Quando eu vendia um 29, era festa. Era festa, era caro pra dedéu. Eu tinha que saber o nome daquele cara ali. É um sonho de ter um 29 em casa. E aí o seguinte, eu vendia, às vezes vendia um televisor 20 polegadas e um videocassete, por exemplo. Essa galera nem sabe o que é videocassete. Vocês pesquisem aí, galera. O que é videocassete? Tá, tinha 4 cabeças e 6 cabeças. Tá? Sim. E aí eu sempre ia na casa do cliente depois do expediente. Então, terminava o expediente, eu tinha lá 2, 3 clientes por dia, né? Não todos os dias, mas que eu ia lá na casa do cliente. E aí eu dizia, eu vou vender isso aqui pro senhor, mas eu vou instalar.
Mas não precisa. Não, mas eu faço questão, vou lá instalar pro senhor. Cara, era ligar na tomada, puxar uma antena, né? Às vezes botar um bombril na ponta lá. A galera nova não vai saber o que é isso. Bombril na ponta da antena, esquece. Pesquisa aí, usa a IA pra pesquisar. Vamos usar bombril na ponta da antena. E ligar o cabo. E muitas vezes eu chegava na casa e já estava funcionando, já estava instalado. Só que se o cliente me deixava entrar na casa dele, mudava a relação de novo. Claro. Era outra relação. Eu sempre tirei o sapato para entrar na casa do cliente. Legal. Nunca entrei de sapato. Sempre. Até hoje, na minha casa lá a gente tira o sapato para entrar. Mas eu chegava na casa, podia ser a casa mais humilde que tinha. Eu tirava o sapato na porta, entrava, e aí ia lá, e aí eu sabia, o sofá dele não tá tão bom. Né? Aí eu dava uma voltinha, olha, não tem micro-ondas, essa família não tem micro-ondas. E aí eu anotava isso aí num caderninho lá, né? E aí deixava passar uns dias para não ficar tão na cara. Né? Deixava passar uns 20 dias. Eu ligava, ó, fulano, tem uma promoção no micro-ondas assim, cara, vem aqui na loja que isso aqui é para ti. E vendia. Claro, e vendia. Claro. Então, é relação. Você quer ser um empresário, né? Se você quer ser um médico, se você quer ser um advogado, qualquer um artista, você precisa se ter relação. Porque a pessoa que não atende bem, o cliente não volta. Isso é verdade. Às vezes não é o melhor, não é a melhor loja, não é o melhor serviço, não é o melhor produto, não é o melhor restaurante, mas o atendimento é bom, você volta. Pelo atendimento, pelo carinho que foi tratado, né? É isso aí. E é verdade, tu vende mais, né? Mais uma cerveja, vindo mais uma loja, vende mais um micro-ondas. Tem um restaurante aqui, tá? Que é aqui na Chegar. Vou fazer uma propaganda para ele, que é o rei do pastel ali. Sim, Agudo. Isso, porque entre Agudo e Paraíso. Paraíso. Né? Daqui para lá é a direita. Um dia Colina. Isso, agora ele ficou um pouquinho. La Colina. E um dia eu tava vindo para cá e eu sempre via o outro lado cheio. Cheio de gente, pra frente, né? cheio. Digo, puta, mas não tô com tempo aí, é uma fila do cavalo. Eu já tinha parado ali, era meio... Não é ruim, tá? Sim, não. Um lugar bom ali, o outro ali. Tudo certo, tá tudo certo ali, tá? E aí eu digo, vou parar aqui. Né? Vou parar aqui, porque aqui não tem pouca gente, era bem pequenininho. Né? Parei ali e tal, entrei. Quando eu entrei, um senhor veio me apertar a mão. Seja muito bem-vindo, né, papá. E aí eu quero um minuto, não sei o que era. Né? Comida espetacular. E o rapaz, tava só eu aquele dia ali. Já era 2 da tarde, ele tava passando por aqui. E aí ele sentou comigo ali, conversou, perguntou onde é que eu era, não sei o que. Fui embora, ele foi lá me dar tchau. Eu digo, foi casualidade, não tinha ninguém no restaurante, né? Não tinha ninguém. Aí passou, eu gostei da comida, né? Voltei ali, parei ali, tava cheio o restaurante, o senhor na porta, atendendo todos os clientes, dando a mão um por um. Hoje está bem maior, né? Eu hoje vim para cá, parei lá. Né? Porque a gente é bem tratado. Sim. A gente é bem tratado, a gente é bem tem essa atendido. Pessoalidade com o cliente, né? Esse carinho imagina assim, ó, para comer um pastel, uma laminuta. Aí tu imagina o cara que vai na tua loja e daqui a pouco uma TV é o sonho da vida dele. E aí existe uma relação, né? O cara quer que tenha, né? E aí é o seguinte, eu tô sempre com a melhor roupa que eu tenho. A melhor roupa. Essa é a minha domingueira. Então o cara sabe que eu sou da Colômbia, então se um dia ele precisar um produto, tu acha que ele vai lembrar de quem? Vai lembrar, claro. Vai lembrar, ele vai considerar. Não digo que vai comprar, mas vai considerar. Não, mas óbvio. E aí se ele for na loja... cara que vem aqui, se ele for na loja e for bem atendido, vai comprar também. E só tu tá entre o leque de opções, desse leque gigante que tem, já é um diferencial, né? Paulo, eu não quero ser um cara chato, porque todo episódio eu falo isso, mas é que assim, ó, eu sou cobrado pelo horário. Eu juro que eu olhei aqui 47 minutos, mas parece que você deu 20 minutos, vamos mais, né? Legal. Só que antes da gente ir pro bate-bola, eu queria que tu trouxesse pra nós a história do avião. Gente, essa história é muito boa. Porque assim, ó, a gente sempre pensa... A gente sempre pensa que tem um avião, coisa assim... A gente quer conversar sobre isso. Conta pra nós a história do avião. Cara, tem a história do avião e tem a história da tem a história do vai de volta nela. Eu tô gagado, mas nem tô. Tá anotado. Cara, a história do avião é o seguinte, a nossa empresa tinha um avião, né? Cara, o meu avô não tinha sapato. O meu avô viveu até os 11 anos de idade dele sem sapato. O primeiro sapato dele ele ganhou com 11 anos de idade, quando ele fez com 9 anos de idade, quando ele fez a primeira comunhão. Até ali ele andou de pé descalço. E lá em Farroupilha faz muito frio, que nem aqui, mas lá tem muita geada. E ele caminhava pé descalço, trabalhava na roça com o pai, com a mãe. E depois que ele foi conquistando, enfim, agora recentemente ali a empresa tinha um avião, né?
E às vezes nós ia viajar e ele usava, porque ele comprou o avião, ele tinha mais de 80. Merecido. Pelo amor de Deus. Trabalhou pra isso. Trabalhou pra isso. É uma comodidade. Ganhava muito tempo para ir viajar nas lojas, etc. Nunca se usou avião para férias. Nunca. Só para trabalhar. Pro negócio. Alguém queria... Não. Só para trabalhar. Nem ele. Só para visitar a loja. Não pode. Férias Eu uso desse meio de trabalho, né? Pra mim trabalhar. Pra isso. E aí então, eu vi aquilo, né? Eu tava ali pronto para suceder ele. E aí um dia eu disse para ele assim, olha, eu admiro muito o senhor merece isso, né? Esse conforto, etc. Mas eu gostaria que o senhor não ficasse chato se um dia eu vender o teu avião, né? Aí ele se jogou para trás, como assim? Eu digo, não, que eu sou muito piá para andar de avião. Né? Esse aqui é o teu avião, né? Eu vou conquistar o meu, né? Mas esse aqui é do senhor e muito merecido. Então, eu vou fazer isso. Tá? E aí ele disse, não, tá certo. Né? E ele faleceu e 3 meses depois nós vendemos. Mas isso é uma escola pra dizer assim, vai, aprendeu mesmo, passou de ano. Eu ia dizer isso, na hora que tu falou isso pra ele pode até ficar assim, mas ele pensou, cara, o que eu queria que ele aprendesse, ele aprendeu. Porque o que acontece, né? Sim. Vamos lá, o que significa o avião? Né? O avião, o que a gente vive hoje é um recomeço. Né? Nós temos muito trabalho para fazer. A gente recebeu uma empresa gigante, sólida, muito boa. E isso traz uma responsabilidade muito maior do que começar uma do zero. Né? Então, eu também preciso fazer o exercício da humildade. Se eu quero que a minha empresa tenha o exercício da humildade, tem que começar por mim. Né? E ali foi um fato que foi o seguinte, cara, eu sou muito moleque para isso aí. Né? Eu tenho que andar na estrada, eu tenho que entrar na cidade, eu tenho que conhecer a cidade para ver se tem ponto para botar uma loja, eu tenho que visitar minhas lojas, okay? Então isso tem que ser de carro. Né? E aí é uma outra mensagem que você passa para a equipe. Né? Então assim, nós primeira coisa, galera, nós não precisamos de avião. Né? O avião tem um custo, tá? Com esse custo aqui, vamos abrir loja. Vamos abrir loja, vamos crescer. Quando tiver necessidade, depois de facilitar o negócio, aí sim. Não significa que eu não tenho ambição de um dia ter. Eu admiro todos os empresários que têm a aeronave. Eu acho que assim, isso ganha um tempo. Mas assim, isso quem conquistou foi o Adelino. Não fui eu. Foi na geração dele que ele conquistou. Eu tenho que fazer as minhas conquistas com a equipe que eu tenho hoje. E um dia nós vamos chegar lá num avião também. Legal. E é outro caso. Vamos montar ali? Esse é o caso da humildade. Esse caso da humildade. Por que a gente precisa estar atento a todos que estão com a gente? O Adelino faleceu no dia 15 de outubro, numa sexta-feira. Em que ano foi isso? 2021. O seu Adelino não faleceria numa segunda, né? Fechar as lojas. Não dá. Então ele faleceu numa sexta-feira ao meio-dia, né? E aí perdia só um turno, aí tava... Eu mandei fechar as lojas meio turno. Mas no sábado, vida normal, né? E foi bem interessante, né? Porque no sábado, muitas cidades, a grande maioria das cidades, quando a gente foi abrir as nossas lojas, o nosso concorrente, ele não abriu a loja dele. A maioria dos concorrentes não abriram as lojas deles e foram para frente da nossa loja fazer um minuto de silêncio e uma salva de palmas. Em muitas cidades não acenderam a luz, o concorrente não acendeu a luz durante a manhã. Isso é o respeito que o Adelino tinha. Então não é pelo patrimônio, pela empresa, é o legado que ele deixou, como ele foi respeitado. Que legal. O reconhecimento dos outros líderes também importantes que então, vê um líder. É isso que está em jogo. Né? É o que você vai ser lembrado, não o que você deixou. Mas enfim, a estrela é o seguinte, ele faleceu, a minha relação com o Adelino, ela não foi muito de avô e neto, assim, de passar a mão na cabeça, não, cara, foi meio trancada, assim, mas a relação do meu filho com ele era de avô e neto. Cara, eles eram parceiro, assim, tudo que eu dizia que não podia fazer, ele ia lá e dizia que o moleque podia fazer. Tu tinha ensinado o teu, ele podia estragar, né? Eu vou ensinar ele a tocar a empresa e se eu tocar estragar, eu faço. E aí eu cheguei, então, no sábado, que ele foi sepultado, e eu precisei contar pro meu filho que tinha falecido, né? O amigo dele. O Opa, como ele chamava. Ele chamava o Adelino de Opa, né? Nós somos italianos, mas a avó era de origem alemã e nos ensinou a chamar de Opa e Oma, que é avô e vó em alemão. Ah, que legal. E aí eu disse, olha, filho, o Opa morreu. O que morreu?
O filho morreu, é o seguinte, a pessoa morre, né, dela. Aí foi feita uma homenagem no sepultamento dele e eu tinha recebido um WhatsApp com a filmagem, né? Eu disse, olha, aí tá aqui, a pessoa entra nessa caixa, né, nessa caixa aqui vai para dentro da capelinha, fecha a capelinha, de noite vem o anjo da guarda, transforma em estrelinha, por cima da capelinha, vai uma estrelinha lá no céu e lá no céu fica cuidando da gente. Então ele só saiu daqui, foi pro céu e tá cuidando da gente, pode ficar tranquilo. Ah, entendi. De noite ele foi pra janela, aquela estrela lá, né, papai? É aquela lá, que legal. Tá bom. Cara, resolvi com a criança, né? Muito simples, né? Só que eu tinha na semana seguinte a convenção de vendas da empresa. Na sexta-feira seguinte, nós reuniríamos todos os gerentes da empresa em Santa Catarina. A gente faz isso todo ano. A gente realinha a estratégia de final de ano, faz a campanha de incentivos, sai de lá motivado para buscar o final do ano, que é onde a gente tem que trazer venda e resultado. E aí eu tinha perdido o fundador, né? E aí eu dizia assim, então no almoço, né, eu dizia, o que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Cancelar não dá. O que eu vou dizer para essa galera? Como é que eu vou motivar? Né? A gente perde o fundador, que era pilar do negócio, né? E outra, né? É uma coisa só. Adelina e Colombo é uma coisa só. E aí eu fiquei naquela e de noite falei a mesma coisa. Na terça-feira de meio-dia, nós estávamos almoçando e eu falei de novo para minha esposa, eu não sei o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para essa gente? Aí meu filho olha para mim e diz assim, papai, por que tu não fala para os teus colegas da Colombo que o Opa morreu, que ele virou uma estrelinha, que ele tá lá no céu cuidando de todas as lojas e que ele vai continuar cuidando de todo mundo. Toma. Que legal. Aí eu digo, puta, tá aí, cara. Aí a gente fez uma homenagem na convenção para ele e no final da homenagem eu lancei a nova marca com a estrela ascendente. Então hoje a nossa marca ela leva a estrela ascendente, que representa o fundador. Pô, que legal. E ali a gente eternizou ele junto conosco. Quer dizer, ele... Entende? E aí a galera comprou isso, a gente fez o maior final de ano da história da empresa naquele ano. Conseguiu motivar ali a estrela ascendente. Essa estrelinha ali, ó. Pô, né? Conseguiu motivar a galera aqui a gente também. tem que ter a humildade de às vezes escutar uma criança de 5 anos. Porque a solução está em qualquer pessoa. Você tem que estar aberto para coletar aquilo que é para você. Né? E nesse ponto era para nós. Sim. E era o momento certo de usar também para eternizar na marca e eternizar também na... E vender. E vender no final. Ele ficou mais feliz porque ele vendeu ainda mais. E ele tá aí. E a gente e aí vai. Sim. Né? Que massa. Porque é uma nova fase da empresa, mas o legado que foi construído, isso ninguém apaga. Cara, eu fiquei assim, ó. Que bacana. Meu Deus, cara, você entendeu? Muito então, legal. quantas pessoas que estão ao nosso redor que às vezes pode ter uma solução, só que nós não temos humildade de escutar. Né? Às vezes não temos humildade de escutar um garçom no restaurante. Porque a gente acha que ele é só um garçom. Cara, ele não é um garçom, cara. Ele só está ali servindo, mas ele tem uma série de coisas que podem tem inteligência, ser, né? Tem inteligência da vida. Que bacana. Cara, muito bom, pai. E agora, assim, ó, porque é uma coisa genuína, verdadeira, né? E por meio de uma criança, e ela sente, pô, cara, absurdo. E eu falei de garçom, eu gosto muito de garçom. Eu quero que o meu filho comece que ele tenha uma experiência de garçom. Eu acho o garçom fantástico. Porque manda que vamos contratar aqui no restaurante. Vamos puxar. O garçom é fantástico, porque o garçom ele precisa ser cordial, ele tem que ter habilidade física e motora, né? Ele tá tratando com gente que não chega na sua plenitude, porque o cara com fome chega nervoso, ele chega nervoso, né? E ele tem que estar atendendo 4, 5, 6, 7, 8 meses ao mesmo tempo. Eu acho fantástico um aprendizado da profissão de garçom. Não, e o que eu digo assim, ó, até mesmo nas consultorias, às vezes o empresário não tem noção que o garçom é responsável por fazer a pessoa gastar X ou gastar 10 X no restaurante dele. Não, entende? Essa parte do atendimento, de fazer esse carinho no cliente, tal, de trazer pelo nome, de fazer. Entende? Vende. A pessoa pode ir ali, só vou comer algo que vai custar R$50, o cara gasta 200. Como eu brinquei, começa a conversar, começa a perguntar, mais uma cerveja, vamos oferece uma bebida, oferece um... Cara, é absurdo. E o ponto feeling, que depois, que é isso que toca, que aprender a lidar com gente, né? Isso depois te serve pra... Isso aí é uma coisa... Pra vida. Se você não gosta de gente, não pode trabalhar com gente. Trabalha sozinho. Escrever um livro. Cara, é isso aí, né? Cara, meu pai fala uma coisa que é absurdo, que é o seguinte, que ele sempre diz assim, ó, a máquina, o programa, o aplicativo mais difícil, tu aprende. Tu vai lá, tu faz uma, 2 vezes. Poxa, pessoas é muito difícil de tu aprender. E quando tu sabe lidar com pessoas, tu aprende a lidar com gente, cara, tu tá feito. Qualquer negócio tu precisa lidar com gente.
Não adianta, faz parte do negócio. Paulo, Muito vamos... bom. Vamos bate-bola? Vamos bate-bola. Vamos começar então. Sobe a nossa trilha pra nós aí. Eduardo, aqui é o seguinte assim, ó. Primeira coisa que vier na mente, tu chuta pra nós. Tá bom? Tá? Cuidado, né? Eduardo. Vender... Assim, ó. Tem umas coisas aqui que tem umas pegadinhas que a nossa produção fez aqui. Eu posso imaginar. Começar fácil. Vender geladeira no verão ou ventilador no inverno? Os dois. Isso quer dizer, se ele escolheu... Tem que vender, né? Não adianta. Tem que vender. E preferência, uma Black Friday no digital ou o Natal com a loja física bombando? Física bombando. O atendimento no caixa ou visita técnica pra instalação? O que tu prefere? Como é que é? O atendimento no caixa ou uma visita técnica para instalação. Só que isso aí agora tem uma... Porque ele fazia a venda e ele ia lá instalar também, né? Hoje, como é que é essa relação? Ainda existe, não existe mais essa instalação ou a Colombo ainda instala em casa? Não, a Colombo não instala. Não existe mais. Aí tem empresas especializadas que a gente indica, mas é por indicação mesmo. Show de bola. Já tem mais saber quem são as pessoas certas ali também. E lidar com um cliente difícil ou um problema interno difícil? O que é mais difícil de resolver? Cliente difícil. Cliente difícil. O cliente, porque o cliente, ele vai dar um trabalho, mas é ali que você corrige o problema interno. Se tem um cliente difícil, é porque a empresa tem um problema interno. Legal. Planejar a expansão ou deu na mente a gente faz? Planejar a expansão. Um hábito que o senhor tem que faz a diferença na liderança? Persistência e inquietude. Sou inquieto e inconformado. Eterno inconformado. Um livro que te toca? O Projeto Líder. Cara, esse livro, bastante gente fala aqui dele, e é um livro fantástico, eu li já, muito bom, gosto já li umas muito, 2 vezes. E os empresários trazem muito isso, sabe? Eu já li várias vezes e todas as vezes que eu li a interpretação é É diferente. diferente, foi legal. Nunca muito bom nunca mesmo. interpretei da mesma forma. Que legal. E o que motiva o senhor a seguir firme mesmo nos dias difíceis? A responsabilidade que eu tenho, não com a minha família, mas com todas as famílias que trabalham na nossa empresa e com os nossos clientes. Não se tem o direito de falhar. Qual a decisão que tu tomou que mais te orgulha até hoje? De fazer o certo. Sempre o certo. Doa quem doer. Legal. Se pudesse definir a liderança em uma palavra, qual seria? Ambição. Ambição. Cara, e ambição é uma coisa muito legal. Ambição não é feio. Eu ia falar isso agora. Ambição não é feio. A gente pensa, e por muitas vezes as pessoas né, levam isso, que não é legal ser ambicioso. Pô, ser ambicioso. Um ambicioso, a partir do momento que tu mantém a vertente da humildade, de ser uma pessoa honesta, de não passar por cima dos outros, a ambição, ela é boa. A ambição, as pessoas confundem ambição com vaidade. Boa. Então, ambicioso com vaidoso. Não pode ser vaidoso, tem que ser ambicioso. Você tem que querer melhorar. Você tem que querer que amanhã fazer melhor do que hoje, senão não vale a pena tu acordar. Boa. Se eu acordei, saí de casa, deixei minha família lá pra fazer algum negócio, tem que fazer bem feito. Isso aí. Real. Que legal. E agora a gente já tá A chegando última, no final. A seguinte, se o Eduardo pudesse conversar com o Eduardinho, Aquele que rodou lá, quem sabe? aquele que reprovou lá, com 14, ou ali com uns 10, assim, o que ele podia falar e o que tu falaria pra ele hoje? Trabalhe muito e leve muito a sério o que a vida te colocar. E tenha sempre a vontade acima da dificuldade. Perfeito. Show. Que legal. Aula. Tá feito, baita Cara, aula. Conversa muito e bom, aula. muito bom mesmo. Eduardo, queria te agradecer sem palavras. A gente sabe quanto tua agenda é corrido, a correria que tu fez pra estar aqui com a gente. Eu volto a dizer, a gente conversava antes de tu chegar. Quando é uma empresa que faz parte da vida, e ela faz parte das nossas vidas, eu volto a dizer, o meu primeiro quarto que eu ganhei, minha avó comprou na Colombo, sabe? Então, e a gente vendo isso e entendendo a relação que existe no fundador contigo e a relação que existe da família e realmente transparece pra nós, é muito legal, sabe assim, ó, show de bola, sabe? A gente Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado muito mesmo. Bom, muito bom. Pra mim é um grande aprendizado, porque agora pro próximo eu já tô mais preparado. Muito bom. Tá bem? Tá bem? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Até. Valeu!